Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Minhas Criptos. Então se inscreva no canal, deixa um like no vídeo aí. Pessoal, a situação é a seguinte, viu? Vou falar um assunto sério aqui com vocês aí, certo? Tô trazendo várias criptos aí, meme coins aí para vocês aí, que vocês gostam aí. Mas eu quero falar com vocês um assunto sério aqui, que é a questão dos Estados Unidos tá correndo um sério risco de dar o calote lá na dívida deles lá, certo? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos aqui que eu deixei separado aqui para estar levantando sobre isso aqui, né? Pontos aí dessa dívida e o possível calote da dívida americana, certo? E como que isso aqui vai afetar tanto o mercado de criptomoedas como o mundo inteiro, certo? Então, ao que parece aí, né, os Estados Unidos realmente podem dar o calote na dívida pela primeira vez na história, né? Pela primeira vez na história, os Estados Unidos podem dar o calote na dívida, certo? Uma coisa que é impensável para o governo dos Estados Unidos, o maior governo do mundo, o maior governo mais rico do mundo é os Estados Unidos, certo? E isso aí está acontecendo, né? Porque eles vêm aumentando essa dívida aí drasticamente, ano após ano, aí, né? Estão dobrando essa dívida aí muito rápido, aí, numa década já mais que dobrou a dívida americana lá, principalmente por causa da pandemia do Covid, certo? E está tendo a divisão lá entre os democratas e os republicanos, né? Então a galera do Joe Biden lá e os republicanos não estão chegando a um acordo, né? Porque os republicanos querem que os Estados Unidos, o governo, corte gastos. Isso aí não é uma parada que o governo gosta de fazer, certo? Então, e o Biden também não está cedendo em nada lá, e os republicanos também parece que não vai ceder em nada lá, então a coisa está ficando bem feia, certo? E o Fed e a Janet Yellen, né, o Fed lá, o Jeremy Powell, presidente do Fed, e a Janet Yellen lá, a secretária do Tesouro americano, já estão bastante preocupadas, já alertaram aí sobre os riscos e os efeitos, né, terríveis que você vai ter na economia americana se os Estados Unidos não pagarem essa dívida. Então, não é qualquer um que está aí fazendo alerta sobre o problema dessa dívida americana. São os dois caras que mandam dinheiro lá, o Powell e a Janet Yellen lá, dizendo que se o Congresso fizer merda lá e não aprovar o aumento da limite lá, vai dar calote na dívida lá, isso vai ter consequências bem sérias para a economia, certo? E uma coisa que eu estava pesquisando aqui que eu percebi foi que a China é o maior credor dos Estados Unidos. Cara, a China é o maior credor do governo dos Estados Unidos. Ou seja, tem 800 bilhões de dólares lá, certo? Eles estavam reduzindo, eu não tenho essa informação precisa se é 800 bilhões, certo? Mas eles são o maior credor dos Estados Unidos, é a China. Então, os Estados Unidos dão um calote na China, pode complicar ainda mais a situação aí, que tá os dois aí nessa guerra aí de comercial e militar que está entre a guerra e a China, os Estados Unidos e a China aí, certo? Então, 800 bilhões da dívida americana aí, lá direto lá para a China, cara, é o maior credor dos Estados Unidos aí, certo? Consequências aqui desse calote aí, né? As consequências, principais consequências aí, são a paralisação do serviço público nos Estados Unidos, certo? Isso aqui já aconteceu, viu? Já aconteceu durante o governo Trump, já aconteceu durante o governo Biden também, certo? Eles não chegaram a um acordo lá com relação ao orçamento do ano seguinte, certo? E aí eles ficaram paralisados lá por um tempo lá, alguns funcionários deixaram de receber lá, houve um atraso lá, porém eles conseguiram chegar a um acordo, aí faltando um pouco mais de 6 dias aí, eles chegaram a um acordo lá para evitar o calote da dívida. Então ainda não aconteceu, eles nunca deram calote na dívida, certo? Mas dessa vez aí a coisa está feia. Então, além de paralisação do serviço público, né, órgãos federais lá podem ser paralisados nos Estados Unidos. E aí quem vai pagar o pato? Galera lá da Previdência, lá, né? Os aposentados lá, vai ficar sem receber a grana lá, porque esse dinheiro sai do Tesouro americano, certo? Lá você contribui lá com o INSS lá nos Estados Unidos, a Previdência deles lá, e aí eles pagam você depois, certo? Então, se eles não tiverem dinheiro para pagar a dívida, não tiver dinheiro para rolar esses gastos que eles têm lá com a Previdência lá, os aposentados lá, os militares da ativa, aquela galera que foi lá para a guerra e se fudeu lá e tá todo fudido agora e precisa desse dinheiro, vai ficar sem receber esse dinheiro aí. Funcionários públicos também vão ficar sem receber os salários dele lá, certo? E isso aí só vai gerar mais problema, porque depois que atrasar esses salários, eles vão ter que repor isso aí. Vão ter que pagar. Se atrasou esse mês que vem eles vão ter que dar um jeito de pagar lá do mesmo jeito. Vão ter que entrar em um acordo ou pagar mais, certo? Então, é um problema que vai gerando mais problema aí, certo? Porque vai ter que compensar esses pagamentos atrasados aí depois aí. E ainda tem juros, né, para pagar em cima desses pagamentos atrasados aí, provavelmente. E os juros nos Estados Unidos já está bem alto. Então, cara, se tiver que pagar 1% a mais aí nessas dívidas que eles não conseguirem pagar, aí, cara, vai ser muita grana. Vai ser muita grana mesmo, isso, certo? Outro problema aí que vai afetar diretamente a economia, as empresas vão ficar sem crédito para financiar as operações da lá, certo? Então, as empresas que usam lá o capital de giro lá para poder ficar fazendo as operações deles lá vão perder aí, certo?
vão perder aí o capital de juros deles lá, certo? O capital de juros não, o financiamento lá para o capital de giro deles lá, certo? E aí o que vai acontecer aí é que eles vão começar a ficar sem dinheiro para pagar os funcionários e os credores deles, o que pode resultar em uma onda de demissões aí, certo? O pessoal já está especulando aí entre 1 milhão a 7 milhões de demissões no caso de uma recessão aí por causa dessa calote da dívida americana. Ou seja, não é brincadeira não, essa parada não é brincadeira, certo? Eu venho alertando, certo, sobre essas ações do Fed aí com a taxa de juros, já desde o começo do canal lá. Quando eu comecei o canal lá, eu já falava bastante sobre isso. A galera achava que isso aí era brincadeira, que não dava em nada, esse aperto monetário não ia fazer porra nenhuma no mercado de cripto, e a gente viu o que foi que aconteceu aí depois, né? Então, se o calote dessa dívida for aplicado aí, a situação não vai ficar nada legal, certo? E aí, um outro problema que já está tendo lá, né? Já está tendo bastante problemas, acho que 3 bancos já quebraram nos Estados Unidos, certo? Pode ter mais bancos quebrando lá, certo? Então isso aí não é questão de se vai, não. Vai ter mais bancos quebrando lá, tá ligado? E principalmente os bancos regionais lá, porque agora o que está no bico do corvo lá agora, né? Pelo que eu vi nas notícias aí, é a galera lá dos bancos regionais lá, os bancos menores que estão lá, tipo o Banco do Estado de Minas Gerais, de São Paulo, o Banco do Rio de Janeiro lá dos Estados Unidos lá, né? Então, esses bancos menores lá estão com problemas lá, certo? E aí, por falta dessa liquidez que foi retirada do mercado dele. E com isso vai levar o quê? A uma corrida bancária, cara. Vai levar a uma corrida bancária, tá ligado? Vai levar uma corrida bancária lá nos Estados Unidos. Lá. O pessoal vai correr para sacar o dinheiro, só que tem um pequeno problema. O banco tá quebrando porque não tem o dinheiro do pessoal lá para pagar. E dessa vez, o Fed não vai poder socorrer os caras, porque o Fed também vai estar sem dinheiro. Então, velho, a parada é muito louca, tá ligado? O bagulho vai ser muito louco. Se esses caras não pagarem essa dívida aí, a coisa realmente vai ficar sinistra lá nos Estados Unidos, lá, certo? Então, a gente tem que torcer aí, mano, pra esses caras aí pagar essa dívida deles aí, porque se eles não pagarem essa dívida aí, a coisa vai ficar realmente complicada. E a gente pode entrar numa espiral aí, certo? Então, os mercados aí acionários aí, mercado de criptomoeda, cara, pode desabar de um jeito que você nunca viu, certo? Sabe essas quedas de 50%, essas meme coin que caem 50% num dia, 70% no outro? Cara, isso aí pode acontecer com as empresas lá dos Estados Unidos. Pode acontecer com a Apple, com a Amazon, com as grandes empresas lá e as outras empresas lá, médias lá dos Estados Unidos. Pode acontecer o mesmo aqui no mercado de criptomoedas. Bitcoin pode desabar também, Ethereum, essas altcoins aí mais consolidadas, aí, Link, Cardano, Polkadot, aí, Polygon, pode desabar aí de uma maneira bem violenta aí, que a gente não imagina. Talvez nunca tenha visto isso, sabe? Quando eu comecei a fazer esses vídeos sobre o mercado as ações do Fed, lá do governo dos Estados Unidos, para combater essa inflação, cara, eu falava com o pessoal que nunca tinha passado, o mercado de cripto nunca tinha passado por algo parecido com o que está acontecendo agora. Aumento de taxa de juros violentamente, como aconteceu, saindo de 0,25%, 0,50% para 5% e redução de liquidez no mercado, retirando aí 30, 40 bilhões de dólares aí, longe dos 95 bilhões que eles queriam retirar, e mesmo assim, olha o problema que já deu no mercado. Já derrubou aí, o Bitcoin chegou a cair lá para 15 mil dólares lá. Cara, isso aí não tá descartado, não, certo? Esse problema da dívida americana aí, cara, é um problema que vai acarretar aí uma coisa violenta aí no mercado aí, certo? E, vamos falando, vocês não têm noção do como que isso aí pode ser, viu? Isso aqui vai ser no estilo Lehman Brothers. Quando o Lehman Brothers quebrou lá em 2008, cara, foi 50% num dia, era mais 50% no outro, era 30% no outro dia. Cara, foi um negócio violento que aconteceu no mercado lá, certo? E o pessoal não estava entendendo nada. Porque na hora, meu amigo, demora para entender mesmo, tá ligado? Quando você está lá investindo nas ações mais consolidadas, aquelas mais fortes lá, e essa parada cai 50%, cara, você obviamente você não entende porra ainda o que está acontecendo, tá ligado? Então, vocês têm que estar preparados para esse tipo de coisa aí, certo? E ainda vai ter aí uma espiral, né? Um efeito espiral aí, porque outros países também podem dar calote na dívida deles. Cara, se os Estados Unidos, a maior economia do mundo, der calote na dívida deles, o que vai acontecer com os países mais pobres? Os países aí da Europa, que tá tudo fodido, cheio de dívida também, hein? Certo? Os países aí da América Latina, aqui como o Brasil, cara, pode ficar difícil esses caras pagar a dívida deles aí. Então, cara, o negócio é miséria, cara. Esse negócio vai ficar muito tenso aí, certo? Vai passar aí um período aí. Na moral, eu achava que essa taxa de juros ia causar problema, mas essa taxa de juros aí, esse possível calote dos Estados Unidos, cara, vai fazer um efeito ainda pior do que essa aumento da taxa de juros aí, certo? É uma coisa aí que, é impensável para os Estados Unidos, é uma coisa impensável para os Estados Unidos, certo? Mas
pode acontecer e pelo jeito tá acontecendo, certo? E tem também o fato que esses caras também que tocando foda-se aí, tá ligado? Eles querem baixar essa inflação aí de qualquer jeito aí. Então, se, meu, der uma merda no mercado aí, o mercado aí desabar, esses caras vão chegar nessa meta aí bem rápido, aí, certo? E uma possível coisa que pode acontecer é o ouro disparar. Certo? O ouro pode dar uma disparada aí, como ele já vem subindo aí, né? Lembro quando eu falava a vocês que sempre fica acompanhando aqui petróleo, o ouro, para ver como é que tá indo aqui os commodities aqui, certo? O petróleo, quando eu falava, estava lá perto de 90 dólares, 85 dólares, já está 77. Chegou a cair abaixo de 70 dólares aqui o petróleo, certo? Já termina uma recessão aí, porque pelo jeito essa recessão para chegar. A galera fala, não vai ter recessão, não sei o quê. Cara, quando ela chegar, já foi tarde, tá ligado? E o ouro estava lá por volta de 1.800, cara, oscilando a 1.800 baixo, 1.820, 1.850 no máximo lá, já está acima de 2.000. Então a galera pode sair correndo para comprar ouro, tá ligado? E eu nem sei se vai ser título ou não, a galera quer comprar ouro mesmo, tá ligado? Porque o negócio pode ficar realmente feio. Parece uma coisa realmente improvável, pensando, nossa, ele tá exagerando? Cara, não tô exagerando não. Não tô exagerando não, porque a verdade é que a gente não sabe qual vai ser os efeitos. Porque isso nunca aconteceu na história. Nunca aconteceu na história dos Estados Unidos eles não pagarem a dívida pública. Então, a coisa vai ficar bem ruim aí, sabe? Então, o ouro provavelmente pode estar ganhando, subindo aí nos próximos dias aí. Caso essa dívida não seja pagada, pode ter certeza que a galera vai sair correndo para comprar ouro aí, certo? E o Bitcoin é uma incógnita, tá certo? O Bitcoin aqui, eu coloquei ele aqui como uma incógnita, porque a maioria das pessoas ainda nem conhece o Bitcoin. Eles nem conhecem o Bitcoin, eles acham que é um esquema de pirâmide. Muito menos conhecer e entender o que é o Bitcoin é de verdade, certo? Porque num cenário desse aqui, ou o Bitcoin pode cair violentamente, ou ele pode se beneficiar assim absurdamente, certo? A galera pensar, peraí, se eu comprar ouro aqui, vou ter que pagar um monte de taxa, mas não sei o quê. De repente a galera tem uma grana para ele. Se a gente comprar o Bitcoin e não começar a cair, aí se um começar a pensar, eles começam a conversar entre eles lá, os grandes fundos lá, daqui a pouco a galera começa a comprar o Bitcoin, pode dar uma subida violenta aí com uma reserva de valor do Bitcoin. Porém, isso aqui é o menos improvável de acontecer. Certo? Teoricamente é o menos improvável de acontecer. A galera tende a correr pro ouro, certo? Porque já está, historicamente, aí tá dando merda no mercado, vamos correr pro ouro aí, que a galera vai buscar a segurança do ouro, porque o ouro ali tem um ditado que diz, né? Dinheiro de verdade é ouro, não é papel de moeda, não. É ouro que é o dinheiro de verdade, certo? Então o Bitcoin vem aí. Infelizmente, a maioria das pessoas não faz nem ideia do que é o Bitcoin, não entende qual é o potencial disso aqui, certo? Então, provavelmente a galera vai vender o Bitcoin ao invés de estar comprando uma parte aí para ver se protege aí dessas questões desse calote aí. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E se o Bitcoin começar a cair, amigos, já sabe, já falei pra vocês aí, as altcoins aí vai desabar, mas vai desabar com violência aí. Não vai ser queda de 20% no dia, entendeu? Vai bater 50%, talvez mais de 50% no dia aí, e no outro dia vai continuar caindo mais aí. Então é uma coisa que a gente nunca viu no mercado de criptomoedas. Eu faço esse vídeo alertando vocês aqui sobre, o ano passado alertei sobre o aumento da taxa de juros no mercado de cripto. Pô, ninguém deu moral, achou que era alta infinita, que essa parada de economia tradicional não afeta o mercado de criptomoedas, que é tudo paralelo ali, não tem nada a ver, e deu no que deu aí, certo? E tudo isso aqui é uma especulação, né? Tudo isso aqui é uma especulação que eu estou fazendo, certo? Analisando, vendo as possibilidades aqui, certo? Com base no pouco conhecimento que eu tenho, certo? E levando alguns dados que eu acabei analisando aqui antes de fazer esse vídeo, certo? Então, as consequências do calote da dívida aí, cara, isso nunca aconteceu, certo? Porém, os Estados Unidos já passou por essa situação, né? Mas eles conseguiram, lá próximo de dar o calote, eles conseguiram aumentar a dívida temporariamente lá e não teve o calote, certo? Aconteceu isso aí o que eu vi aqui foi pelo menos com o Donald Trump e com o Biden também já aconteceu isso uma vez. E agora está acontecendo de novo com o Biden, certo? Porque a dívida americana já está com esse problema aí, já faz bastante tempo, certo? Já faz bastante tempo que essa dívida americana está com esses problemas aí, certo? De possível calote, porque ela está crescendo de uma maneira muito rápida. Então, não gera tanta preocupação, porque, como eu estou falando vocês, é os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, é a maior economia do mundo. Então, se esses caras, de um jeito ou de outro, eles vão dar um jeito de pagar isso aí, mas se eles não pagar, vai dar um baita de um problema violento aí no mercado, aí, certo? E o calote da dívida americana, ele é tão improvável como a crise das hipotecas lá em 2008, né? Teve uma galera lá, né, o Michael Burry lá, e uns outros caras lá, falou, olha, tem um risco real aqui do pessoal não conseguir pagar as hipotecas. As hipotecas é o quê? Era o financiamento das casas lá nos Estados Unidos. A galera nunca parou de pagar aquilo lá. Então era uma coisa totalmente improvável. Os caras falaram que se atingisse determinado nível de dados na economia lá, atingisse lá uns riscos de default lá, o pessoal não ia conseguir pagar essas dívidas
do mercado imobiliário lá dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Cara, eles não conseguiram pagar. E pela primeira vez na história, várias empresas lá quebrou no ramo imobiliário lá, por falta de pagamento da, da hipoteca americana, cara. É como se fosse um aluguel, é o lugar para você morar. Então você tem que pagar de um jeito ou de outro, tem que pagar. E os caras não pagaram, e o pessoal falava, não, nunca vai acontecer. Quem falava isso era o Alan Greenspan, né? Ele era o presidente do Fed lá. O cara era terrível lá, o Alan Greenspan lá, sempre falando, não, tá tudo bem, tá, vai ficar tudo ok. E na hora que o pau quebrou lá, mano, o cara sumiu e deixou a bomba para o outro resolver lá, tá ligado? Então, toma cuidado com esses especialistas aí, mano, do governo, principalmente os especialistas do governo, que chegam e falam, não, tá tudo bem, tá tudo ok. Cara, começa a dar ouvido com os malucos que tem aí na internet aí, esses caras que tá falando que essa parada não tá tão bem assim, o governo tá escondendo muita coisa, porque esses caras estão escondendo muita coisa e se escondem mesmo, tá ligado? Desculpa. Então, para você ter ideia, em 2008, os caras estavam fraudando os dados, cara. Estavam fraudando os dados da economia. Só para você ter noção, eles estavam fraudando os dados da economia para evitar o colapso. Né? Porque eles já perceberam que o negócio ia dar errado, então eles começaram a pagar as casas de rating lá nos Estados Unidos para poder dizer que não, que estava tudo bem. Cara, quando descobriram que estava tudo errado, o negócio explodiu, mas foi explodiu mesmo, foi igual a bomba, a verdade explodiu e não tinha nem como sair correndo para se proteger, não. O negócio foi desse jeito, certo? Então, hein? E uma coisa que aconteceu também, né? O Michael Burry já tinha alertado, já tinha visto um post do Michael Burry, certo? Falando que que a crise de 2008 não seria nada comparada a uma crise dos Estados Unidos dando calote na dívida pública, certo? E na época eu parei para pensar, meu pensamento que me veio à mente foi esse. Peraí, esses caras não vão deixar de pagar a dívida. É os Estados Unidos. É o que todo mundo, qualquer pessoa leiga no mundo faz. Peraí, mas os Estados Unidos não vão deixar de pagar a dívida deles. Cara, eles estão com esse risco de pagar isso aí. Certo? Então, à medida que você vai entender um pouco mais sobre a economia, lendo alguns livros da escola austríaca, principalmente, né? Saindo desse viés socialista, dessa conversa keynesiana do governo aí, cara, você vai começando a entender que a coisa não é tão linda como esses caras ficam falando, não. E a realidade é nua e crua. Quando essas coisas acontecem, o governo vem e fala que era problema de outro governo. Tá ligado? Eles nunca assumem a responsabilidade, nunca vai. Então, às vezes, esses malucos ficam falando que as coisas não estão indo muito bem, certo? Às vezes, esses caras têm razão, só não tem crédito porque o próprio governo, vai lá e faz toda maneira para esses caras caírem no descrédito. Aí, quando a coisa dá errada, o pessoal fica, porra, mas ninguém avisou. Tem uma galera avisando, só que não tem ninguém ouvindo. Né? A galera avisa, mas a galera não quer ouvir. A verdade é que a galera não quer ouvir, só quer ouvir as coisas bonitas. Não, você vai ter picanha. Quando eu for eleito, você vai ter picanha e cerveja todo final de semana. Aí agora você não tem porra nenhuma, não tem picanha, nem merda nenhuma pra você comer no final de semana. Mas aí você caiu nesse conto aí e agora tá pagando mais imposto aí, certo? Porque você caiu na conversa do governo lá, porque você não quis ouvir a verdade. Você sabia que essa história era mentira. Lá no seu inconsciente, você sabia que essa história de picanha, de cerveja, que a economia está indo muito bem, que as nossas instituições são fortes, não tem risco de recessão, não, nós não vamos dar o calote na dívida. Lá no fundo, alguma coisa dizia que isso aí tinha um pé de chance, de pelo menos um pezinho de chance lá, certo? Alguma coisa ali com a realidade que isso poderia acontecer, mas você não quis ouvir, certo? É a mesma coisa que acontece aí no mercado de cripto, quando lança uma criptomoeda e a galera, não, vai continuar subindo, vai continuar subindo. Alguém vem e fala, olha, essa parada aqui tem que tomar cuidado, porque de repente pode cair. Era o que eu falava direto com o pessoal, quando estava no grupo lá, falava coisa lá, a galera vinha, me xingava, falava um monte de coisa lá, eu não sabia de porra nenhuma, daqui a pouco a parada começava a dar errado. Aí eles vinham perguntar o que porra que tá acontecendo. Pô, cara, já te avisei o que aconteceu, mas você não deu ouvido porque você não queria ouvir. Não é porque você não deu ouvido porque você não entendeu, é porque você não queria ouvir aquilo. A realidade que você queria é totalmente diferente da que o mercado está entregando. E agora estão passando por essa realidade de novo. Se esses caras deram um calote na dívida pública aí, mano, vai dar merda pra caralho. Vai dar merda pra caralho aí. Certo? Então, qual que é a solução? E a solução é esses políticos vagabundos lá nos Estados Unidos, né? Esses republicanos, esses democratas lá, aquele vagabundo do Biden lá, entrar num acordo lá para poder aumentar essa dívida aí. É a solução mais simples que tem. O problema é que nenhum dos dois quer ceder. Nem os republicanos, nem os democratas. E o Biden, o Biden, Jesus Cristo, mano, esse cara não deveria nem ser o presidente dos Estados Unidos. Puta merda, mano, esse cara não deveria nem ser o presidente dos Estados Unidos. Mano, esse cara tá sem condição. Sem condição, velho. O cara tá sem condição. Ele tá viajando várias vezes aí, cara, não é nem escondido, né?
Dá uma coisa escondida, ninguém tá falando, mano, o cara tá viajando nas entrevistas aí, legal, tá ligado? Ele não tá são, não, mano. E a galera tá confiando nesse maluco aí, certo? E ele não quer ceder, e pela conversa que ele tá dando, mano, ele não vai ceder, porque os republicanos querem que corte gasto. E ele não vai cortar gasto. Por que não vai cortar gasto? Porque cortar gasto, mano, governo nenhum gosta de cortar gasto, velho. Tá ligado? Os caras podem cortar, não, vamos cortar 1 bilhão, e eles vão lá e gastam 100 bilhões, para aquele 1 bilhão que eles cortaram, tá ligado? Então, não vai, cara. Do mesmo jeito que não é popular o governo falar que vai cortar, diminuir imposto, que vai aumentar imposto, também não é popular entre o governo falar em corte de gasto. Então, esses caras não vão querer cortar gasto, porra nenhuma lá, tá ligado? E os republicanos têm maioria no Senado e precisa aprovar essa porra nos dois, lá na Câmara e no Senado. Então, os democratas mandam na Câmara e no Senado mandam os republicanos. Então, a parada não tá legal. Eles vão precisar chegar no acordo. E se eles não chegarem no acordo, já sabem a merda que vai dar aí. Né? Então, é isso aí. Cortar gasto para o governo é quase tão ruim quanto quebrar a economia. E se brincar, eles vão escolher por quebrar a economia, mas não cortar os gastos. Certo? Então, o lado bom disso aí para o governo, qualquer, é que quando a recessão começar, a meta de inflação vai ser alcançada ali, mas com uma facilidade absurda. Né? O pessoal vai ficar todo mundo sem emprego, né? As empresas vão começar a quebrar, não vai ter dinheiro para gastar, vai estar todo mundo correndo atrás ali para ganhar um mínimo ali, só pensando lá na sobrevivência deles lá, né? Então, essa inflação dessa meta de 2% aí, provavelmente vai ser atingida aí, muito rapidamente aí, certo? Se brincar, vai cair até abaixo desses 2% aí, porque a parada pode ser realmente muito feia, certo? A má notícia aí para a gente, né, para a população, é que a galera vai perder milhões de empregos aí, tá ligado? Vão perder empresas aí, as suas empresas aí vão quebrar, as empresas, as pessoas aí vão quebrar, elas vão perder tudo aí, certo? Só lembrando aqui que em 2008, quando a coisa ficou feia lá, mano, teve vários lugares nos Estados Unidos inteiro, vários acampamentos de pessoas que perderam a casa, perderam tudo. Os caras perderam tudo, foram morar na rua, mano. Morar na rua. Vou precisar de ajuda para comprar uma barraca para dormir no chão, cara, no meio do mato, tá ligado, velho? Eles iam para um lugar lá, um monte de gente abrir essas barracas lá, porque perderam tudo, velho, com a crise de 2008. Isso pode acontecer de novo aqui, caso esse calote da dívida americana continue. E sem falar nesses bancos que estão para quebrar nos Estados Unidos. Certo? Então, a situação está bastante delicada. Eu estou trazendo vários meme coins aqui, mano, porque vocês gostam de assistir essas paradas aí. Vocês gostam de colocar um dinheiro nisso aí. Mas estou falando para vocês que, velho, a parada não tá legal, não. O negócio tá sinistro aí, certo? O halving do Bitcoin tá para acontecer o ano que vem? Tá, mas até lá tem muita coisa para acontecer aí, certo? Da mesma maneira que eu estava acreditando que o Bitcoin podia continuar uma alta aí agora, a partir de agora, né? Com o Fed dando uma parada aí no aumento de juros aí. Cara, essa questão da dívida americana aqui, eu viajei e esqueci completamente. Tá ligado? Porque não adianta o Fed parar de aumentar a taxa de juros e eles lá estão lá na dívida. Cara, vai ser pior do que eles continuarem subindo o aumento de juros. Então, velho, um negócio sinistro, velho. Se você tá achando que isso aqui é viagem, mano, que não vai ter muito risco, pesquisem sobre a crise bancária, a crise da Previdência lá da Grécia, cara. Os caras não pagaram mais os aposentados lá, o pessoal da Previdência. Trabalhou a vida inteira, contribuiu, na hora de receber, não recebeu. Começou a receber metade, às vezes não recebia nem a metade, às vezes não recebia porra nenhuma. Então isso pode acontecer lá nos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos. Não é ali na Grécia, um país que, porra, não tem relevância nenhuma na economia mundial, e já deu um baita de um problema lá no bloco europeu na época, velho. Eles faziam parte do bloco europeu lá, e deu um baita de um problema essa crise lá na Europa, lá, velho. Imagina os Estados Unidos dando um calote, não pagando a Previdência, não pagando os funcionários públicos, fechando alguns órgãos públicos lá, porque não tem dinheiro para manter a parada. É uma coisa completamente impensável. Mas em 2008 também era impensável o pessoal não pagar a hipoteca lá para manter a casa deles lá. Você vai pagando a sua casa lá por anos e anos lá, para depois chegar, depois você não conseguir pagar e perder a sua casa, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Teve uma galera que alertou, falou e tal, mas a maioria não deu a mínima. Não, isso aí nunca vai acontecer, nunca vai acontecer. E quando aconteceu, acredite, quem vai pagar o pato não é ninguém do governo. É a gente mesmo que vai pagar isso aí, tá ligado? Infelizmente, as famílias lá que vão pegar suas coisas, tem que morar na rua, porque o governo só faz merda. E uma crise dessa aí vem aí, pode ter certeza. Mano, esses caras ainda vão dar um jeito de ganhar mais dinheiro lá, tá ligado? Para eles se ajudar, ao invés de ajudar aí, a população. Você já sabe disso aí, não precisa ficar nem falando isso aqui, né? Por mais que você não queira ouvir isso, você já sabe que é essa a realidade. Então, estou fazendo aqui esse vídeo aí, chamando a atenção para vocês aí, e provavelmente ninguém vai ver essa porra desse vídeo. Essa que é a verdade. Ninguém vai ver a porra desse vídeo aqui, tá ligado? E aí, quando a parada estiver feia, o pau estiver quebrando lá, todo mundo lá,
aquelas criptomoedas que você comprou lá, aquele monte de shitcoin lá, aqueles lixos que não vale porra nenhuma, você comprou lá e agora tá perdendo um monte de dinheiro, aí você vai sair correndo querendo saber que porra aconteceu. Certo? Você não vai se proteger antes, não. Não, isso aí nunca vai acontecer, não vai acontecer, aí fodeu tudo, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo aí, tá ligado? O negócio tá, o cenário tá tenso aí, o Biden vai fazer uma reuniãozinha aí hoje, 5 horas aí, vamos ver se esses caras tá em alguma notícia positiva lá. Se não der nenhuma notícia positiva lá, mano, vamos ficar aí com esse mês de maio, mês de junho aí, tenso aí no mercado aí, certo? Com relação a essa questão da dívida americana aí, que vai tomar conta aí dos noticiários da economia aí, porque se esses caras não der, vou falar mais uma vez, se esses caras der um calote na dívida americana pela primeira vez na história, os impactos disso aí vai ser absolutamente terrível para a economia. Absolutamente terrível para a economia. Mercado de criptomoedas aí, esquece, essa parada aqui, né? Essas quedinhas que está tendo aqui no Bitcoin aqui, já pensando aí, né, nessa possível crise aí, aqui, essa quedinha aqui de menos de 1% em 24 horas, menos de 3% por 7 dias, cara, vai cair violentamente essa parada aqui. E se alguma dessas criptomoedas, dessas stablecoins perder o tag, não vou nem ficar surpreso. Não vou nem ficar surpreso se alguma dessas meme coins, dessas stablecoins aqui, perder a paridade aí, tá ligado? Então, o cenário aí, mano, tá sinistro esse cenário aí, se esses caras não chegarem num acordo lá, e essas Shiba Inu da vida, esses Dogecoin da vida aí, vai cair com mais violência ainda, tá ligado? Então é isso aí, se inscreva no canal, um abraço e espero que você tenha visto desse vídeo aqui, porque, mano, esse assunto aqui é sério, certo? Vocês não gostam de ouvir isso aqui, mas a verdade é que isso aqui é sério. Se esses caras derem o calote na dívida pública aí, pode ficar tranquilo aí que seu dinheiro vai virar poeira bem rápido aí. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. O link do curso está aqui na descrição aqui, para você aprender mais sobre o mercado de criptomoeda. Nosso grupo está aí também na descrição aí. Você tá entrando lá, perguntando suas dúvidas aí, tá procurando fazer uma mentoria para você entender melhor o mercado de criptomoeda, como você pode estar se protegendo com isso aí, para depois, quando seu dinheiro virar pó na sua mão aí, você não ficar lá, tipo, porra, velho, não sabia de nada, não sei como é que aconteceu. Porra, eu acho que não sabia, você também não procurou aprender porra nenhuma, certo? Só tá aí confiando em dica de terceiro aí, rapaziada te dando dica 24 horas por dia aí, né? Porque tá te dando dica, porque o dinheiro que tá indo lá, o risco não é o dinheiro deles, é o seu. Então você tem que ficar ligeiro, tem que aprender, tá ligado? Eu também vivi de dica aí no YouTube, de dica no grupo aí, até que eu percebi que essa parada só tava dando prejuízo pra mim, tá ligado? Então eu tive que buscar aprender por mim mesmo, para eu mesmo tomar minhas próprias decisões. Se eu ganhasse, beleza, era mérito meu, se eu perdesse também, foda-se, era prejuízo meu, eu tinha que assumir isso aí, certo? Não precisava ficar lá, foi culpa do cara lá que me deu essa dica, foda-se, o cara deu essa dica aí, tá pouco se fudendo, se ganhou ou perdeu o dinheiro. Então, a única saída que a gente tem é buscar conhecimento. Temos um link do curso aí na descrição aí, temos uma mentoria, só você tá entrando no grupo aí, e tá entrando em contato, que a gente pode estar marcando uma mentoria aí para você estar entendendo melhor sobre o mercado de criptomoedas aí, o mercado como um todo aí, certo? Você tá entendendo as possibilidades, tanto de ganho quanto de perda aí, certo? Você entender aí o que você pode estar fazendo no mercado aí para estar protegendo uma parte do seu capital e estar também ganhando dinheiro aí, mesmo durante essa queda aí. Mesmo se o mercado entrar em queda aí, tiver essa escalada da dívida americana, cara, quem souber ainda vai acabar ganhando dinheiro nessa porra aí, no mercado aí, futuro aí, porque a coisa vai ser bem feia, certo? Então quem souber ainda vai acabar ganhando dinheiro aí, o mercado em queda ou em alta aí, certo? Porém, aqueles que não sabem vão acabar pagando bem mais caro do que aqueles que sabem pelo menos o mínimo aí para estar tentando minimizar os prejuízos aí. Beleza? Então é isso aí, um abraço e até a próxima.